não me conhece, eu sou o Natan, aliás, Marcos Natan. Eu tenho 27 anos de idade, sou casado com a linda Elisa, minha esposa. Linda. Sou pai do Tomás de Maria, de 1 ano e 8 meses. E também pai do Nicolas, que vai nascer agora em maio, para a glória de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O tempo passou muito rápido, não é verdade? O tempo passou rápido. Eu casei, tive filho, fiz um segundo, fiz o terceiro e você está encalhado. Mas está tudo bem. Esse final de semana vai ser um final de semana para a nossa vida ser transformada. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho para eu fazer uma oração por você. Feche os seus olhos um pouquinho. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém pode me emprestar um celular para eu ver a hora? Porque o meu está gravando ali. Só para eu saber, para eu me controlar aqui no tempo. Obrigado, Deus abençoe. Agora são... Não posso falar, né? A gente vai até umas 4 da manhã. Preste bastante atenção, porque essa pregação é o tema do nosso encontro. Mas vale aqui um detalhe muito importante. Ela só vai fazer sentido completo no final. Porque hoje a pregação, ela é uma pregação com um tom catequético. Eu preciso ensinar para você algo, para que você entenda que você precisa sair de um estado para outro. E aqui estado, obviamente, eu não estou falando de estados do Brasil. Estou falando de estado de alma. De como você está agora e como você precisa estar. Ou seja, como que nós estamos aqui enquanto pessoas e como que Deus espera que nós estejamos. Pode ser que alguns aqui já estejam nesse segundo estágio. E é maravilhoso. Mas é para isso que, quando eu chegar no segundo estágio, eu vou ensinar vocês a como desenvolver isso aqui. Amém? Vamos para a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, versículo 1 e 2 diz assim. Olha para mim. Como colaboradores, vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Preste atenção. Paulo está dizendo aos coríntios, olha, já que vocês colaboram de alguma maneira, eu peço para vocês que não desperdicem a graça de Deus. E ele continua dizendo, pois ele diz, citando um texto de Isaías, em tempo favorável eu te escutei, em dia de salvação eu te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Traduzindo para um texto mais comum que nós conhecemos, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Vamos repetir isso? Eis o tempo, eis o dia da salvação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com bastante força. O tema desse retiro é eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. E como aplicar isso no tempo em que nós estamos vivendo agora? Você sabe muito bem, se não sabe já deve ter escutado, mas talvez não prestou atenção. Mas esse é o slogan de todo ano no período da Quaresma. Eis o tempo de conversão, o tempo propício para a gente fazer jejum, oração, esmola. Eis o tempo em que a gente tem que intensificar a nossa vida com Deus, nos preparar para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é maravilhoso, porque a igreja todos os anos, ela faz com que o ano que... Todos os anos são iguais.
Tudo bem que esse ano é ano bissexto e aparentemente é um pouquinho diferente, mas você sabe que no geral as coisas não mudam muito. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio e você sabe como termina o final de todos os anos. Então a igreja, sabendo que os anos são, aspas, iguais, num certo sentido, ela propõe algumas coisas para que nós vivamos um pouquinho melhor aquilo que seria o ordinário da vida. É mais ou menos assim, eu vou te explicar o que a igreja faz todo ano na quaresma. Pensa assim, todos os dias você acorda e você toma café. Sua mãe faz o café para você tomar. Vamos imaginar dessa maneira. Só que imagina que todos os anos, no seu aniversário, sua mãe acorda mais cedo e compra o café que você mais gosta. Coloca alguma coisa na mesa. Eu estou dando um exemplo, poderia ser outro diferente. Talvez no dia do seu aniversário você compra uma pizza e aquilo é diferente para você, ou você vai no shopping, faz uma viagem, não importa. Mas aquele dia não é igual todos os anos, sim ou não? Sim. O que então você ou alguém faz por você, transforma aquele dia ordinário, ou seja, comum, em algo diferente, algo extraordinário. Então o que a igreja faz na quaresma? Ela pega um período que vai acontecer todos os anos, que é o tempo quaresmal, e diz assim, vamos fazer algo diferente? Vamos intensificar a nossa busca do céu? Vamos intensificar a nossa busca por Deus? Vamos! Então a gente vai criar um slogan para toda a quaresma, e a quaresma vai se chamar Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É um momento para a gente se converter. É um momento para a gente começar, e a gente vai fazer um negócio diferente, a gente vai começar a quaresma com cinza na cabeça, e vai terminar com uma missa que dura 3 dias, não é assim que a igreja faz? Maravilhoso, fala para quem está do seu lado, a igreja é maravilhosa, diga. Peraí, você não está com a Bíblia aqui, mas você está com a boca, abra a boca, diga para quem está do lado, a igreja é maravilhosa. E Natan, por que esse tema? Já que nós acabamos de sair da quaresma, porque preste atenção, e agora é lindo, Deus está fazendo um movimento com você. Ele te trouxe da cidade para um lugar retirado para dizer, vamos fazer de um final de semana algo diferente? Portanto, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É Deus te tirando do ordinário, te trazendo para o extraordinário, que é isso aqui que nós estamos vivendo, e dizendo, eu vou dar uma oportunidade para transformar a tua vida. Se você tiver o coração aberto, eu tenho grandes coisas para fazer. Se você tiver o coração fechado, eu não garanto muita coisa. Mas eu, enquanto Deus, que amo você, sua alma e seu coração, eu quero te transformar. A pergunta que Deus quer fazer para nós hoje é, o nosso coração está aberto para receber aquilo que Ele preparou para nós, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Alguns ainda estão meio fracos, mas até o final a gente vai chegar lá. Então, já que é tempo de conversão, é dia da salvação, é importante que a gente fale de uma coisa que não se costuma dizer muito para jovens e até posso dizer alguns adolescentes da idade de vocês, que é o estado da nossa alma. Eu preciso te dizer para você uma coisa que é óbvia, mas que no mundo em que nós vivemos, no século 21, não é tão óbvia assim. Você tem uma alma. Você não é somente o seu corpo, e por mais bonito que ele seja. Você não é somente o seu cabelo, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, não. Você tem algo diferente que os animais não têm. Por exemplo, eu como pai, que dor. Semana passada meu filho foi internado. Até hoje ele está com bronquiolite. E o Tomás foi internado com bronquiolite e eu tinha que ir no hospital. Quando foi colocar os acessos, pensa, uma criança, 1 ano e 8 meses. E para colocar o acesso no pulso ou no braço, na mãozinha, você tem que segurar a criança à força e deixar a médica furar o teu filho e colocar uma tala, porque criança não sabe que não pode dobrar. E um pai, por que ele faz isso? Porque existe uma coisa em nós que é a inteligência. Nós sabemos algumas coisas que os animais não sabem. Por exemplo, imagine que tem aqui uma comida envenenada. O cachorro ficou em jejum 2 dias preso numa gaiola. Se você abre a gaiola, ele não quer saber se alguém vai falar para ele ou não que aquilo tem veneno. Se tiver na frente dele, ele vai? Mas você com fome, 5 dias sem comer. Se alguém te der um prato de comida e disser, acabei de colocar chumbinho, você come? Por quê? Porque você é inteligente. E se a gente fosse traduzir de forma bem grotesca,
a inteligência seria a nossa alma. É óbvio que, se a gente for estudar um pouquinho de teologia, não é dessa forma, tá? As coisas são um pouquinho diferentes, mas vamos traduzir para o mais simples para você entender. Então, a inteligência que você tem, diga aleluia, é aquilo que diferencia dos animais, das plantas. Você não é um energúmeno, diga aleluia. Você é uma pessoa inteligente, você pode escolher. E por ser uma pessoa inteligente, por ter alma, você é o quê? Eterno. Eu costumo dizer assim para as pessoas que a eternidade você já tem. Só me resta dizer se você vai passar ela ao lado de Deus ou do diabo. Pergunta para quem está do seu lado, é o cão ou é o Deus poderoso? Pergunta, o que ela te respondeu? Aonde você vai passar a sua eternidade? Tomara que seja com Deus poderoso. Diga aleluia. Aleluia. Então você tem uma alma, diga amém. Amém. Você é inteligente, diga amém. Amém. Você é bonito, alguns não, diga amém. Amém. Mas vai ficar até o final do encontro. Mas se você então tem tudo isso, todas essas qualidades, significa que algumas coisas mancham essa alma que você tem eterna aí dentro. Então vamos explicar aqui o conceito agora de pecado. Você lembra lá de Adão e Eva, sim ou não? Sim. Adão e Eva viveram o estado de graça perfeito, quando foram criados por Deus. E eles viviam num estado de tamanha perfeição, que Deus colocou eles no Éden, paraíso. Éden no hebraico significa jardim das delícias do Senhor. Eles estavam ali desfrutando daquilo que Deus podia dar de melhor. Imagina que coisa boa, eles não eram afetados por doença, eles não morreriam, estariam ali eternamente sem nenhum problema e desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha dado. Só tem um problema, iludida pela serpente, a mulher comeu do fruto proibido e ofereceu para o seu marido. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. Alguém vai perguntar assim, mas Natan, o que aconteceu de ordem prática? A alma de Adão e Eva foi manchada. Esse estado nós conhecemos como estado de pecado original. E a partir daquele momento a morte entra no mundo. Vale lembrar que uma coisa interessante, e isso aqui, como eu disse para vocês, é uma pregação com ensino, com catequese, é que o pecado não foi inventado pelo ser humano. O pecado foi inventado por um anjo, que nós conhecemos como Lúcifer. O diabo, a serpente. Então o pecado, veja só, ele é uma criação dos anjos. Fala, nossa, faz sentido. Então por que? Você está vendo algum anjo aqui agora? Exceto eu, obrigado. Você está vendo algum anjo aqui agora? Então você não consegue enxergar o pecado a olho nu. Por quê? Porque o pecado é uma invenção. Quem inventou o celular? O ser humano. Então você consegue enxergar? Sim. Parabéns, você acabou de entender o princípio da inteligência. Tá vendo só que coisa simples de entender? Tá vendo que coisa simples de entender? É muito engraçado assim? Tá vendo que coisa simples de entender? Vocês estão vendo? Ficou claro? Então o pecado é uma invenção de quem? Dos anjos, que agora são demônios. Tá tudo bem, a gente entendeu aqui. Então, quando nós pecamos, nós ferimos o que? A nossa alma, como eu havia explicado lá na frente. Então, lá atrás, na verdade, né? Então, por que é tão mal o pecado? Porque ele mancha a nossa alma. A gente enxerga, por exemplo, eu posso estar em pecado mortal aqui agora. No sentido assim de, eu posso ser aqui na alma o inimigo de Deus, mesmo falando dele aqui fora para vocês. Olha que coisa séria. E é por isso que eu li aqui o texto de São Paulo. Olha, como colaboradores nos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque isso é muito sério. Então, do que nós temos que fugir? Do estado de pecado. Vale ressaltar, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal e original. Esse pecado nós atraímos sobre nós a culpa. O catecismo da Igreja Católica diz que nós não cometemos o pecado da origem, mas contraímos a culpa.
Porque como Adão e Eva eram nossos primeiros pais, a humanidade sofre a consequência, já que eles cometeram a infâmia de ofender a Deus. Ponto. Só que hoje em dia tem como você cometer um pecado de tamanha lástima como foi o pecado original? Tem. Como? Quando você comete um pecado mortal. O que significa pecado mortal? É quando você, infelizmente, comete uma atitude, faz algo que fere a Deus de tamanha forma que coloca você em um estado onde você se torna inimigo de Deus. Está vendo aqui a seriedade do que eu estou ensinando para vocês? Repita assim comigo: o pecado original foi cometido por Adão e Eva. E nós contraímos a culpa. Mas Jesus nos libertou. E agora, libertos do pecado original, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado pessoal. Agora você escuta, o pecado pessoal então é você viver aquela mesma realidade de miséria, mesmo Cristo já tendo morrido na cruz por você. Está vendo aqui que coisa importante nós ensinarmos? E Natan, por que você está ensinando isso? Porque se eu não ensino para você que o pecado existe, se eu não mostro para você que ele é uma realidade, não tem como eu falar da segunda coisa, que é aonde Deus quer que nós chegamos, aonde Ele quer que a gente esteja. Por isso que o tema desse encontro e dessa pregação é: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É o dia que o Senhor está convidando você, e olha para mim aqui, e muitos que estão sentados aqui, a saírem do estado do pecado para o estado de graça. E aqui agora eu vou ter que ensinar uma coisa um pouco complicada, mas eu vou deixar fácil, pode ficar tranquilo, que é, infelizmente, o problema protestante, que entrou dentro da igreja, que é, para o protestante, o que nos tira do estado do pecado é uma mera crença em Jesus Cristo. Aquele que tem fé foi justificado, portanto não peca mais. Só que lembra que o pecado é na alma, e a única forma de Deus tirar de nós o pecado é limpando a nossa alma. Como? Através da sua morte na cruz. Porque foi ali que ele venceu o pecado de Adão e Eva, na verdade. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 em diante, diz o quê? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Porque o Senhor venceu a morte. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante diz: o documento que nos condenava não condena mais. O documento que nos fazia culpados foi rasgado aos pés da cruz de Cristo. Então o que pode nos tirar desse estado de pecado não é só dizer: ah, eu creio em Jesus, nossa, sou livre. Não, não, não. O que faz com que você saia desse estado para esse segundo aqui que a gente está falando é Cristo morrer por você na cruz. Só que como ele já morreu para nos salvar do original, ele deixou a igreja, diga aleluia, aleluia, que pode conferir a nós os méritos de Cristo e aplicar sobre a nossa alma para que ela seja lavada e purificada, para que ela fique branca como a neve, alvejada, lavada no sangue do Cordeiro. Natan, isso acontece como? De duas maneiras. Primeira, através do batismo. Aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo. Meu Deus, que lindo! Jesus morreu na cruz, diga aleluia. Aleluia. Acabou com o pecado de Adão e Eva. Só que agora, para a gente receber então essa graça e não ser culpado mais, água na cabeça. É tão simples agora jogar água na cabeça. Cristo teve que morrer na cruz. Não é verdade? Mas Deus é maravilhoso. E a segunda forma? A primeira, ele tira o pecado original. E a segunda? O pecado pessoal. Como? Através do sacramento da confissão. João capítulo 20, versículo 22. Jesus entra na sala onde estão os apóstolos, sopra e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem,
não serão perdoados. Naquele momento, Jesus, ele deu aos apóstolos o poder, o munus de perdoar os pecados. É por isso que nós temos que nos perdoar. Uns aos outros, sim, mas sim ao sacerdote, para que ele possa nos absolver dos nossos pecados, para que as nossas culpas pessoais, já que a original é salvada pelo batismo, seja remida. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo até aqui? Sim ou não? O que a pessoa te disse, sim ou não? Diz que não, né? Está muito difícil assim? Para, estou sendo muito didático, eu sou maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Sou casado também, né, gente? Obrigado. Mas veja, ficou claro até aqui? Deu para entender, mano? Você acha que está muito intelectual, não? Tá tranquilo, né? Beleza. Então vamos seguir. E por que, Natan, que você está falando tudo isso? Porque o tema do nosso encontro é: eis o tempo de eis o dia da salvação. E que conversão e que salvação que Deus quer. Olha aqui que lindo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Por que Deus então quer conversão e salvação de nós? Porque Ele quer que a gente saia do pecado mortal. Para que você esteja no estado de graça. E agora eu vou decepcionar algumas pessoas. Que é o seguinte: se você é da igreja, os que estão chegando hoje, parabéns, você está livre dessa culpa, tá? Mas se você já é da igreja, veio no retiro ano passado e continua no pecado mortal, significa que você ainda não tomou uma decisão verdadeira por nosso Senhor Jesus Cristo. Falta alguma coisa. O que é essa coisa, Natan? É, uma vez que perdoado do estado de pecado pessoal pelo sacramento da confissão, você desenvolva o estado de graça que está dentro de você. A igreja chama isso de graça santificante. É a graça atual que precisa ser desenvolvida. Tá bom? É lindo, teologia é lindo, mas não vou entrar em detalhes para não confundir a cabeça de vocês. Mas o que significa de forma prática? Que você tem que crescer nesse amor a Deus. Pensa assim: estou em pecado, inimigo de Deus. Confessei. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e veio o Espírito Santo. Eu sei a fórmula inteira, eu confesso sempre. Confessou: eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inimigo de Deus se tornou amigo de Deus. Diga aleluia. Aleluia. E agora que eu sou amigo, que eu tenho aquele germezinho da santidade dentro do meu coração, o que eu preciso fazer ele crer é o grãozinho de mostarda, mas que precisa virar uma azeitona. E a azeitona é uma melancia. Eu acho que eu engoli a melancia, tudo bem. Aí, mas você consegue entender? Saiu do estado do pecado mortal. Como que saiu do pecado mortal? Já que Adão e Eva, o original, foi perdoado na cruz, o pecado pessoal é perdoado como? Abre a boca, diga. Confissão. Maravilhoso. Não, confissão. Batismo é o original, já acabou. Se você já foi batizado, é isso. Mas o pessoal é sempre a confissão. Beleza. Então o que Deus está chamando nós aqui? A nos convertermos. Olha o que diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Procurai-o enquanto Ele está perto. Isso é muito forte. Por que o Isaías disse isso? Porque vai ter um dia, vai ter um tempo em que você vai procurar o Senhor e não vai achar. Em que você vai buscá-lo e não vai encontrar. É o momento em que vai ser tarde demais. É onde Ele vai estar vindo já dividindo ovelha de cabrito. É onde Ele já vai estar dividindo o joio do trigo. E aí já não vai mais ter o que fazer, galera. Então, esse estado de inimizade tem que acabar. Como? Através da confissão. É isso. Você precisa confessar. Caiu em pecado? Confessa. Caiu de novo? Confessa de novo. Ah, mas eu confessei ontem. Pecou hoje? Confessa de novo. Ah, mas o padre vai brigar. Procura outro, tá tudo bem. O diácono, o senhor não viu isso aqui não, hein? Procura outro. Ah, mas dane-se as pessoas, o mundo. Ah, minha mamãe não entende. Ela não tem que entender. Você tem alma, amém ou não?
Você entendeu que ofender a Deus te torna inimigo dele? Porque é na alma. Você não enxerga no corpo. Qual é o seu nome? Ana. Nossa, que bonita é a Ana. É pecado mortal, é pior que um demônio. É isso. Pecado mortal te faz semelhante aos demônios. Ou pior do que eles. Porque o demônio cometeu um pecado de uma vez por todas. A gente tem uns cabeludos que não vai nem falar aqui hoje. Não se assuste. É por isso que Santa Teresa de Ávila, olha o que diz aqui Santa Teresa de Ávila, que o pecado mortal nos torna semelhante a demônios e a animais. Forte, né? Forte ou não? Então a gente precisa estar em que estado? Estado de graça, ou seja, confissão em dia. Natan, quais são os pecados mortais? Aí a gente vai ter que falar de uma lista aqui muito grande, não é o assunto de hoje, mas fornicação, embriaguez, masturbação, pornografia, olhares impuros, faltar à missa de domingo e tantos outros. Se você está em algum desses pecados, ou outros que eu poderia falar aqui, mas não temos tempo agora, você precisa se confessar. Precisa, de uma vez por todas. Porque a primeira conversão é sair do pecado mortal para o estado de graça. Diga amém. Amém. Meu querido, meu jovem, entenda isso de uma vez por todas na sua cabeça. Você é um menino e uma menina inteligente. Você não pode ser inimigo de Deus. Você tem que ser amigo do Senhor. E como que se dá isso? Através da aplicação dos méritos da cruz de Cristo sobre você, que se dá pela confissão. Eu vou bater muito nessa pregação aqui. Você tem que se confessar. E se confessar sempre. No sentido assim, ó, pecou mortalmente, tem que confessar. Não pode ficar com pecado mortal na alma. Não sou eu, é o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1035, diz que uma alma que morre em estado de um pecado mortal, ela desce imediatamente aos infernos após a morte. Não dá para morrer nesse estado. Você entendeu, sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Então a gente precisa estar em estado de graça. E para a gente não ficar nisso aqui a noite inteira, e agora que eu estou no estado de graça, o que eu preciso fazer? Pergunte o que, Natan? O que, Natan? Não, só todo mundo perguntar. Pergunte o que, Natan? O que, Natan? É preciso desenvolver esse estado de graça. Ou seja, fazer com que a graça atual ou habitual se torne numa graça santificante. Vocês estão indo buscar água? Senta aqui, vocês não vão sair na minha pregação não. Só se estiver cagando na calça. Eu estou aguentando aqui, uai. A menina pode, vai. Bexiga solta. Aí, não sai não na minha pregação, que eu arrebento vocês. Tô zoando. Mas se controla aí mesmo, tá? Eu me controlo aqui por vocês também. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver essa graça. E como que se dá isso? Com relacionamento com Deus. Por que eu optei? Eu poderia começar pregando, não podia? Mas eu quis cantar uma musiquinha, fazer você rezar, te ajudar. Porque é isso que desenvolve a graça santificante. É o que vai transformando você. Porque quando a gente vai rezando, a gente vai se parecendo com Deus. Olha o que diz São João Maria Vianney: quem reza, para de pecar. E quem não reza, e quem peca, para de rezar. Olha que coisa bonita. Então por que a gente tem que rezar? Para que a oração possa nos transformar. E não tem como, gente. Quando você começa a se comunicar com Deus, fazer crescer essa graça, aí você está em estado de graça, aí você vai para a missa todo dia, aí você tem sede da Eucaristia, aí você fala, meu Deus, eu preciso ir para a missa, eu quero adorar, eu quero ver o Santíssimo Sacramento. Aí você chega em casa, você reza o terço, aí você não fica satisfeito, você fala, eu quero rezar o rosário com o Frei Gilson. Aí você não fica satisfeito, você pega a Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia e você fala, não, tá pouco, eu quero mais. Alguém vai dizer, você está xarope, você está doido. Aí você vai dizer, não, é porque eu quero desenvolver a graça santificante. Eu quero crescer em santidade. Imagina alguém um dia andar do seu lado e pisar na tua sombra e ser curado. Olha que loucura, Rafa.
Misericórdia não, diga, aleluia, eu quero muito isso. E eu quero pisar na tua sombra. Só que para isso acontecer, o que precisa crescer em nós? A graça santificante. Por isso que eu comecei com o tema do retiro. O tempo de conversão, olha para mim. O tempo de conversão, o dia da salvação. É um momento propício, igreja. Eu vim do Paraná, meu filho está doente ainda, ele está com febrezinha em casa, muita diarreia, está enjoadinho, a gente sabe quando a criança não está bem. Tudo bem que ele está melhorando, mas ainda está com bronquiolite, sendo tratado em casa. Então por que você foi lá pregar no retiro para eles? Eu poderia ter dito para a Joane, eu tenho certeza que ela ia entender. Joane, eu não vou, o Tomás está muito ruim, você tem muito mais filho do que eu vou chegar em você, fique tranquila, vou te passar, tá? Hashtag minha meta. É que lá em casa a gente é animado. Não posso contar detalhes. Aí, eu tenho certeza que ela não ia brigar. Mas por que eu vim? Porque eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. E se eu estou aqui é porque Deus transformou a minha vida e Ele também vai transformar você. Aplausos direito, em nome de Jesus. Mas esse menino é meio louco. Você não viu nada. Só o pessoal do ano passado que viu um pouco. Quem está vindo a primeira vez? Fala para essa pessoa, seja bem-vindo. Então, Natan, por que desenvolver essa graça? Porque eis o tempo. É como se Deus do céu estivesse dizendo assim: eu preparei esse final de semana só para você. Eu poderia fazer tantas coisas, mas eu quis preparar para você. E modéstia à parte, que lugar maravilhoso. Que lugar incrível. Lindo mesmo. Amanhã mesmo no frio, eu vou ligar esse ar-condicionado de raiva, porque ano passado nós passamos um calor. E pregando você soa mais, né? Vocês estão de casaco, eu estou aqui pingando já. Não precisa ligar nada não, é brincadeira, viu? Mas, meu Deus do céu, é o tempo de desenvolver essa graça. Não dá mais para ficar, usando uma linguagem de Santa Teresa, que o Padre Paulo gosta muito, né? Ficar entrando no castelo, saindo do castelo. É assim, o castelo é o estado de graça, e fora do castelo é o pecado mortal, morando com os bichos, com os animais, com os demônios. Não dá para você ficar morando com o diabo e entrando no castelo. Aí você sai do castelo, voltei para o diabo. Ai, meu Deus, voltei para Deus. Não, tem que acabar isso. Teve gente que veio ano passado que não veio esse ano, por quê? Porque saiu do castelo e não teve a coragem de voltar. Mas o Papa Francisco diz, não é Deus que se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Teve gente que quase não veio esse ano, não é verdade, Ju? Teve gente que quase não veio. Está sentado aqui. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Era Deus dizendo, você precisava aprender algumas coisinhas ainda. Fala para quem está do seu lado, esse tempo é para você. É para nós. É para nós. E como, Natan, que nós vamos desenvolver isso daqui? Como? Olha para mim agora que eu vou te dar algumas dicas, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer, vai ter confissão durante o retiro, Carlos? Vai ter amanhã, né? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Isso aí. Vai ter confissão. Ninguém vai ficar sem a graça santificante. Ninguém vai ficar fora do castelo. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Então, a primeira coisa, confissão. Se por algum motivo você já se confessou antes de vir e está em estado de graça, está tudo bem. Mas se você precisa, está com dificuldade, você está no estado complicado, já está parecendo com o diabo, eu não sei, talvez, vai ter confissão para a gente amanhã. Amém? Vamos aplaudir a Igreja Católica?
A segunda coisa é desenvolver esse estado. Qual é a primeira atitude prática, que é o segundo passo? Você precisa se relacionar com Deus. Então, eu posso te pedir um favor? Aproveite desse final de semana. Eu sei que tem alguns aqui que namoram, que vieram de casal, mas fala para o seu namorado ou para o seu namorado: cara, esse final de semana eu vou só beijar Jesus. Literalmente. Literalmente não tem como. A não ser que você beije a imagem. Mas assim, eu estou falando isso para você viver mesmo. E se relaciona com Ele. Aproveita dos momentos de oração, dos momentos de palestra. Olha para cá, as pregações que forem feitas por mim, as palestras que forem ministradas pela Angélica. E vocês vão aprender muita coisa, eu acredito, nesse final de semana. Eu já acho que aqui foi uma grande catequese para vocês, ensinando sobre o pecado mortal, utilizando uma pregação. Não é qualquer pregador que faz isso não, rapaz, que isso? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque Deus tem algo grandioso. E você vai desenvolver. Porque eu quero que você leve isso para casa e comece a crescer nessa santidade. E o que eu dizia, à medida que você vai se relacionando com Deus, rezando, você vai sendo transformado, você vai ganhando corpo, você vai ficando sarado na alma, literalmente mesmo. Olha o que diz, por exemplo, um grande teólogo, o nome dele é esquisito, mas só para referenciar para vocês. Um teólogo chamado Garrigou Lagrange e um outro chamado Antônio Royo Marim, eles dizem que o desenvolvimento da graça, do estado santificante, é como crescer o crescimento do corpo. Você cresce tudo por igual. Não é o mesmo tamanho, mas as coisas crescem tudo ao mesmo tempo. Se você é uma pessoa saudável, você era um bebê, você foi crescendo organicamente. Então cresceu o tamanho da sua cabeça. Tudo bem que tem uns que têm a cabeça muito grande. Aí cresceu a cabeça, cresceu a mão. Olha para mim aqui, ó, cresceu a perna. Não cresceu tudo? Os órgãos não cresceram? À medida? Não foi tudo organicamente, sim ou não? Foi tudo junto? É a mesma coisa. À medida que você for se santificando, os dons vão crescendo também na mesma proporção. Todos os dons infusos do Espírito vão sendo desenvolvidos, aqueles que nós recebemos no nosso batismo. E isso vai transformando a gente em quê? Em filhos de Deus de verdade. É como ensina na teologia da perfeição, para quem estuda um pouquinho, ou para quem gosta de ver sobre ser santo e coisas do gênero, você vai sendo deificado. Ou seja, você vai se tornando uma pessoa divina. Olha que coisa bonita, gente. Você em estado de graça, você, de alguma forma, você tem as características de Deus. Olha que coisa bonita. É por isso, olha que lindo isso. É por isso que Santa Catarina de Sena diz que a redenção de uma alma, ou seja, uma alma ser batizada ou ser perdoada sacramentalmente, é uma obra mais tremenda do que a obra da criação. Quando você se confessa e Deus te perdoa, essa graça que aconteceu na tua alma é mais grandiosa do que Deus ter criado toda a terra, todo o ciclo orgânico das coisas, ter criado tudo e todos. Porque a coisa mais perfeita que existe é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. É aquilo que tem de mais elevado, é aquilo que Cristo fez por nós. E isso é aplicado a nós através dos sacramentos. Já expliquei para vocês, não vou ficar repetindo, vocês são inteligentes. Então você vai crescendo organicamente, desenvolvendo. Já que Deus te deu essa graça, e desenvolvendo ela. Os meninos aqui são missionários. Estão aqui juntos hoje ministrando, vão ministrar o final de semana inteira. Eles estão aí nessa luta como a gente, desenvolvendo esse estado de graça, crescendo na vida espiritual, na oração, na busca de Deus, porque o tempo de conversão chegou. O deles chegou, o meu chegou, o de vocês é esse final de semana. É aquilo que Deus preparou para nós. E aí você vai desenvolvendo tudo isso, e você vai alcançar aquilo que Deus espera de você. Meu Deus do céu, qual foi a pior coisa, na minha opinião pelo menos, que aconteceu com Adão e com Eva depois que eles pecaram no Éden? É perder o contato com Deus, o relacionamento com Deus. Claro, o estado de graça é a principal coisa, teologicamente falando, mas o relacionamento, gente, poxa,
Pensa, Ju, Deus descia todo dia, não era o homem que ia atrás de Deus, era Deus que descia para conversar com ele, tomar um café, comer um pão de queijo. O que vocês gostam de comer em Brasília? Sei lá, sushi. Até o padre levantou. Tudo bem, imagina. Pensa na sua comida preferida. Pensou? Imagina Deus todo dia vir com os pratinhos aqui. Vamos sentar aqui, vamos comer a comida que você gosta. Eu quero me relacionar com você. Imagina. Que coisa boa. E ele perdeu isso. Mas o estado de graça recupera a possibilidade desse relacionamento. No pecado, inimigo. Isaías 59:1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido que é surdo para ouvir. Não, não, não. É os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. No pecado, eu criei um muro e Deus, deixa eu quebrar, eu quero ir aí. Você fala, não, eu quero o pecado. Eu construí esse muro aqui, você não passa para cá. É assim que é a inimizade. Por isso que a gente ouve muito, aprende dessa forma, que não é Deus que condena o homem ao inferno, é Ele que vai lá pelas suas próprias decisões. Mas quando você está na amizade, irmão, ô cara, como é bom. Você já brigou com um amigo? Com o melhor amigo? É ruim pra caramba, velho. Aquele clima chato, você fica, putz, velho, queria tanto na casa dele, queria tanto ver ele, sair para tomar um sorvete, conversar, queria deitar no colo dele, bater conversa fora. Eu tenho um grande amigo, um amigo de alma mesmo, santo, Frei Pedro. Eu amo demais o Frei Pedro. E a gente teve uma época que estava meio brigado. Não é que estava meio brigado, tinha uma situação entre nós que não estava boa. Então a gente estava junto, mas estava aquele clima esquisito, mesmo que nós não percebêssemos. Cara, quando a gente viveu um momento de reconciliação assim, cara, as coisas voltaram e a gente falou, cara, quanto tempo, né, velho? É isso que é o relacionamento com Deus. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Eis o dia que Deus preparou para se relacionar com você. Que Deus nos ajude e que esse final de semana seja o início de um relacionamento, não do pecado, de um relacionamento que nunca mais acabará. E eu quero dizer uma coisa, você vai pecar sim, ainda. Nós vamos. Mas quando você ofender a Deus e criar o muro, é só ir no Padre. E quando Ele disser, eu te absolvo dos teus pecados, você pode voltar de braçada, porque o muro foi derrotado, destruído, e Ele está como Pai misericordioso, de braços abertos, esperando você voltar, dizendo, vinde bendito do meu Pai. Ah, que lindo, gente. Que lindo. Que Deus abençoe você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite?